Olá, tudo bem? Eu sou Helena Luz Vieira e hoje a gente vai falar de tópicos de ética em fisioterapia. Bom, os nossos tópicos então é o dilema ético, a ética na pesquisa em fisioterapia e a ética na pesquisa com animais. Bom, o que é o dilema ético? O dilema ético é quando você tem uma situação, problema, em que você precisa resolver ela, mas que às vezes ela pode envolver a vida de outras pessoas diretamente, ou pode envolver a parte psicológica e social dessas pessoas. Então, muitas vezes também envolve a família dessa pessoa, envolve todo um conjunto de pessoas que fazem parte da rede de apoio desse familiar ou desse conhecido, amigo que eles têm. E daí o dilema ético, ele pode muitas vezes estar dentro das questões hospitalares, das questões clínicas também na área de saúde. Então, são dilemas que os profissionais da área de saúde precisam resolver, às vezes em pouco prazo, ou às vezes tem um período um pouco maior de tempo. Mas mesmo assim são problemas que você envolve muita ética e muito profissionalismo para poder resolvê-los. Bom, um dilema ético, então, que a gente vai trazer aqui hoje, só para ilustrar um pouco sobre isso, é a questão da gravidez. Então vamos lá dar uma olhada como que é isso enunciado aqui. Rita convenceu Emanuel que deveriam ter um filho, mas ambos eram estéreis. Rita propôs uma solução. Escolheriam uma mãe de aluguel e a contratariam para gestar seu filho. O óvulo e o espermatozoide seriam doados de outras pessoas. Isso foi feito. Mas Rita e Manuel se separaram antes do nascimento do bebê e começaram a brigar pelo direito de ficar com ele. Uma vez que o casal havia separado, a mãe do aluguel, por sua vez, arrependeu-se do contrato e decidiu pleitear judicialmente o direito de ficar com o bebê. Pelo mesmo motivo, os doadores do óvulo e do espermatozoide também entraram na disputa pela guarda do bebê. Como você decidiria a disputa pela guarda do bebê? Bom, aqui já temos uma questão polêmica. Porque assim, é uma questão que não envolve diretamente, então, a, a vida, né? Não coloca a vida em risco, mas é uma questão que coloca, então, a parte social e a parte psicológica em risco. Então, como que ficaria essa questão dos pais desse bebê? Bom, uma vez a gente precisa entender que a ética, ela também está envolvida com as questões judiciais. Então, as leis, elas também precisam ser bem definidas para que possamos ter compreensão sobre como que devem ser feitas as decisões na ética. Então, assim, no Brasil, as leis sobre a mãe de aluguel, elas se modificam em relação a outros países, como por exemplo Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é uma prática normal e bem legalizada, assim, eles têm um código bem rígido de regras que podem ser feitas, tem um código, né, do que pode ser feito em relação a esse assunto. Aqui no Brasil, as leis sobre a barriga de aluguel, que na verdade aqui chamamos de barriga solidária, elas não são totalmente fixas. Então, o poder judicial, ele tem uma influência sobre esse assunto, mas também os conselhos regionais de medicina possuem influência sobre esse assunto. Então, fica até um questionamento de que os profissionais da área de saúde eles precisam ter mais contato com as leis, contato com o poder judiciário para poder resolver essas questões. E assim, o que a gente entende da barriga de aluguel aqui no Brasil, da barriga solidária no caso, é que precisa ser de alguém da família, então algum familiar a nível de terceiro ou quarto grau que precisa se solidarizar com a causa. A barriga solidária no Brasil, ela não pode ser, digamos assim, receber uma recompensa ou receber um valor monetário através disso, então é uma doação realmente de si mesma para gerar o bebê. E assim, quando os pais são estéreis, quando tem algum problema de saúde ou quando é um casal homoafetivo, a inseminação artificial, então, ela vai acontecer através do banco de óvulo e o banco de sêmen. Só que, mesmo assim, os doadores eles não são identificados, justamente para não dar complicações futuras. Então, aqui nesse enunciado, a gente vai ver que, como você decidiria a disputa pela guarda do bebê, uma vez que,
o óvulo e o espermatozoide eles foram doados, os doadores eles não podem requerer a guarda do bebê. Então, o doador do sêmen e a doadora do óvulo não podem recorrer à guarda do bebê. Então, provavelmente a justiça negaria a guarda para os doadores. De mesma forma, a pessoa que decide alugar sua barriga, digamos assim, ser uma barriga solidária, ela também está fazendo uma doação. Então, por mais que ela tenha parte biológica no processo, ela não pode requerer a guarda do bebê, uma vez que os pais que irão registrá-los não fizeram então esse combinado, fizeram então esse, entre aspas, contrato com a pessoa. Então, a doação, ela precisa ser de forma genuína e verdadeira. A ética, então, entra nessa questão, porque de forma talvez emocional, deixar a guarda do bebê com a mãe que o gerou, né, com a mãe que gestou ele com a barriga do aluguel, seria algo emocional, seria algo assim, uma decisão muito legal de ser tomada. Só que como que fica então os pais, né, que são a Rita e o Emanuel? Então eles que iriam assumir desde o princípio a guarda da criança, iriam criar ela, tomaram a decisão de ter esse filho. Então provavelmente a mãe de aluguel, a barriga solidária, ela não pode recorrer à guarda do filho. Então daí fica Rita e Emanuel, que são os pais que provavelmente vão registrar essa criança, e a partir disso que eles se separaram, possivelmente vão ter que fazer uma guarda compartilhada do bebê. Então veja só que por questões éticas e legais envolve todo esse assunto, que não é algo fácil de ser resolvido, mas que é algo necessário de ser debatido. Por isso que as leis elas precisam ser bem estabelecidas para que não ocorram problemas durante o processo, e também a gente precisa saber que os órgãos regionais eles precisam estar ativamente nessas situações, e os profissionais de saúde, né, que precisam ter esse aparato legal, ter esse conhecimento das leis, para que não hajam problemas em relação à ética. Bom, nosso segundo tema aqui também é sobre os pontos importantes na ética e pesquisa em fisioterapia. Bom, os pontos mais importantes da ética na pesquisa em fisioterapia, primeiramente é o Comitê de Ética. Então, é impossível hoje em dia falarmos de pesquisa na área de saúde sem falar do Comitê de Ética. Às vezes, algumas pesquisas não precisam necessariamente do Comitê de Ética, desde que você não esteja envolvendo pessoas diretamente, desde que sejam feitas pesquisas na área de tecnologia, né, ou outras revisões bibliográficas, enfim. Mas as pesquisas, geralmente, quando você tem um público amostral, em que você está fazendo, entre aspas, testes diretos com essas pessoas, por exemplo, estamos propondo um novo tratamento, mas para realizar esse tratamento precisamos de um público de 50 pessoas, né? Então você já está envolvendo vidas, já está colocando essas pessoas, de certa forma, tirando elas das suas zonas de conforto e trazendo para serem pesquisados. Então, assim, você precisa sempre estar tomando cuidado com a questão social e psicológica dessas pessoas, além da questão biológica. É a questão que a gente sempre fala do biopsicossocial. Então, assim, o Comitê de Ética e Pesquisa, ele sempre está alinhado com a pesquisa em fisioterapia, justamente para proteger os pesquisados de qualquer eventual problema. Em relação a isso, também é muito importante que na ética e pesquisa em fisioterapia haja uma orientação aos participantes, porque muitas vezes as pesquisas elas podem não ser tão exatamente claras com os seus pesquisados, com os seus participantes. Então é necessário que as pesquisas em fisioterapia, a questão da ética, deixe muito bem definido e claro para os participantes. Olha, será feito esse tratamento com esse objetivo e você vai ser submetido a essas situações.
Então, isso são alguns dos pontos principais que precisamos entender para não colocar a vida dessas pessoas em risco, tanto biológico, tanto psicológico, tanto social. E o último, que seria também um tema muito importante da ética e pesquisa em fisioterapia, são os temas relevantes e ainda não pesquisados. Porque, assim, na pesquisa em fisioterapia, é muito normal a gente já ver uma pesquisa que foi feita e depois uma revisão bibliográfica, outra. Então, assim, algo que é muito importante na pesquisa em fisioterapia é que haja inovação. Ou seja, que sejam feitas pesquisas que ainda os temas não foram explícitos, que ainda não foram totalmente divulgados. Então, assim, claro que é importante a gente se atentar a temas mais clássicos, como, por exemplo, disfunções anatômicas relevantes e ainda não pesquisados possam surgir. Então, é importante, sim, fazer pesquisas mais clássicas, mais tradicionais, como, por exemplo, na área da anatomia ou na área de fisiologia, morfologia, mas também é muito importante que hajam pesquisas novas em relação na área de inovação, na área de tecnologia, também integrando áreas para que a fisioterapia consiga ter mais avanços, consiga cada vez mais ter mais notoriedade. Então, às vezes, temas relevantes e que ainda não são totalmente pesquisados no Brasil. É interessante também ver quais são os temas da fisioterapia que já estão rondando o mundo afora, mas que no Brasil ainda não temos muito material sobre esse assunto. Então, cada vez que pensar em pesquisa na fisioterapia, na ética, a gente precisa pensar que se eu estou submetendo pessoas, eu preciso colocar a minha pesquisa no comitê de ética primeiro, possuir essa aprovação do comitê de ética, depois eu preciso orientar esses participantes, dizer para eles o que está acontecendo, como que está acontecendo, e eu também sempre preciso pensar na pesquisa em fisioterapia em fazer com algo relevante e ainda que não foi pesquisado, ou seja, trazer inovação para a fisioterapia. E por último, a questão ética também, a gente não envolve só seres humanos, a gente também envolve animais na questão ética, em questões éticas. Então a gente tem a bioética em animais. Na fisioterapia, sendo bem honesta, a gente não usa, pelo menos não há muitos relatos do uso de animais diretamente, tá? Então, o uso de animais em fisioterapia, ele não é direto. Ok, temos fisioterapia animal, mas isso já é uma parte da medicina veterinária e não compete a nós. Nós, profissionais de fisioterapia, trabalhamos essencialmente com humanos, pelo menos no momento, mas essencialmente com humanos porque nós somos uma área de saúde. E, assim, a bioética em animais, por mais que a fisioterapia ela não use os animais diretamente, a bioética em animais ela tem alguns pilares principais. Eu vou falar aqui para vocês hoje que eles são quantos animais vão ser utilizados na pesquisa. Então, tem muitas críticas em relação a isso, do porquê que usar tantos animais na pesquisa. Alguns relatórios do ano de 2020 e 2021 contam que foram mais milhões de animais usados em pesquisas em todo o mundo. Né? Isso para desenvolver medicamentos, cosméticos principalmente, a indústria farmacêutica, e muitos testes que às vezes não são nem para a área de saúde, são em relação a armas químicas, né? Então, assim, a bioética em animais, ela tem abordado mais a questão, tá, mas quantos animais usar em uma pesquisa? Até quantos animais realmente precisam ser usados em uma pesquisa? Não só quantos animais, mas também a forma como serão tratados esses animais. Então, vão ser tratados em cativeiro, ok, mas como? De que maneira? Vai ter uma alimentação equilibrada? Vai ter um espaço de tempo em que vai ser feito o teste, em que eles vão descansar, eles vão se reproduzir no cativeiro? Como que eles vão ser tratados, né? Como que vai ser o tratamento em relação a esses animais? Muitas vezes esses animais eles são submetidos à morte, porque depois que foi feito o teste, às vezes o pesquisador ele acaba matando o animal para saber como que está a morfologia ou a anatomia dele por dentro, né? Fazer os processos de dissecação, fazer os testes laboratoriais mais profundos. Então, muitas vezes precisa envolver a morte, mas aí que está a questão. Qual o tipo da morte? Vai ser uma morte mais lenta? Vai ser uma morte mais rápida? Geralmente,
é aconselhável que a morte seja rápida. E para cada animal tem uma morte específica, então eles estão já estabelecendo os tipos de morte para cada animal. Então isso depende da massa corporal que o animal vai ter, isso depende da estrutura, do habitat, de como que ele se protege, né? Então tudo isso envolve o tipo da morte. Às vezes, quando é animais muito pequenos, como alguns camundongos, alguma coisa assim, eles permitem que a morte seja por deslocamento encefálico, deslocamento da coluna cervical, mas geralmente são por processos de substâncias injetáveis em que promove uma morte rápida para o animal. E aí que a gente entra numa questão: o sofrimento versus a morte. Então não é só a questão da morte, mas é a questão do quanto esse animal vai sofrer. Por isso que definir o tipo da morte de acordo com cada animal é importante, para que ele não fique sofrendo, para que ele não fique angustiando-se pelo final de sua vida. Então são questões, né, que envolvem a bioética em animais, são algumas das questões principais nesse assunto. E por que eu falei que a fisioterapia não usa diretamente os animais? Eu estou falando isso. É porque a fisioterapia, ela não vai usar os animais diretamente, mas a gente sempre acaba usando eles indiretamente, em virtude de que, às vezes, na área dermatofuncional, né, algum procedimento, algum cosmético, alguma coisa que seja usada, provavelmente já foi testado em animal algum dia. E a gente usa na área do dermatofuncional. Então, indiretamente, estamos usando aquelas pesquisas que foram feitas em animais. Né? Às vezes, para receitar alguma pomada, alguma coisa que alivia a dor muscular, algo assim, né? Não em si um medicamento, mas, enfim, outros processos, né, que fazem parte, também provavelmente já foram testados em animais algum dia. Né? A gente usa isso de forma indireta, a gente usa indiretamente. Algum procedimento, alguma outra situação, muitas vezes já foi testado em algum animal, né? Principalmente quando é em relação a substâncias. Então, a fisioterapia ela não usa os animais diretamente, mas usa indiretamente. Por isso que a gente também, enquanto fisioterapeutas, precisa se preocupar com isso e defender a ética tanto em humanos quanto em animais, porque todos merecemos essa questão da ética nas nossas vidas e merecemos ser bem tratados e termos condutas da melhor forma possível. Então, eu espero ter contribuído e esse foi mais um vídeo do canal Helena Luz Vieira, FisiTube.